Eu quero tratar hoje sobre um tema muito importante, porque é nesse tema que muita gente se engana. Quero fazer o ponto e o contraponto do que chamo de confessionismo em contraste com a palavra de Deus. Pela manhã, ontem pude falar um pouco sobre essa expressão confessionismo, que nada tem a ver com as confissões de fé. Por exemplo, na história da igreja, depois da reforma, foi necessário, sobretudo, que as confissões entrassem em cena. Porque uma das conquistas da reforma protestante foi que a igreja não tivesse, ou o clero da igreja não tivesse o domínio sobre a interpretação das Escrituras, mas que todo cristão guiado pelo Espírito Santo pudesse tê-lo, pudesse ler a Escritura e receber aquilo que é boa interpretação. Porém, por conta disso, começou um grande perigo. No entendimento de que a Escritura não é de particular interpretação, ou seja, ou ainda que entendamos isso, começou a acontecer várias interpretações erradas e que a Igreja de Cristo procurou corrigir isso com documentos de fé para mostrar que aquela igreja compreendia de fato a Escritura de um modo X. Então, as denominações começaram a gerar as suas confissões. Os batistas, por exemplo, têm uma confissão de 1689, uma que antecede a essa, inclusive, 1644, que ela foi, vamos dizer assim, mexida e definida em 1689. Perdão, 1689. E até há pouco tempo, nós batistas usávamos a confissão de New Hampshire, não é? Agora, ultimamente, chamamos de declaração doutrinária. O que é isso? Se não definir o contorno, é assim que lemos a Bíblia. Portanto, as confissões têm o seu valor. Quando eu trato aqui de confessionismo, eu quero tratar não de confissões doutrinárias, mas falar contra a chamada confissão positiva. Quantos já ouviram a expressão confissão positiva? Talvez você já não tenha ouvido esta expressão, mas já tenha certamente sido alvejado pelas dificuldades e mentiras desse tipo de doutrina. E eu quero ler um texto hoje com vocês que é um dos textos mais mal interpretados da Escritura e que, sendo mal interpretado, dá vazão a esse tipo de doutrina. Vamos ler Êxodo capítulo 20, verso 5. Eu convido a todos que leamos juntos. Êxodo capítulo 20, verso 5. E eu quero ler apenas essa parte aí, que depois nós vamos ler todo o mandamento. Êxodo 20, você sabe que é o texto que trata sobre os 10 mandamentos, e aqui está um trecho dos 10 mandamentos. Vamos ler juntos. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Obrigado a Deus por tua palavra. E pedimos que o teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou, possa nos guiar nessa manhã. Grave, ó Deus, a tua palavra no nosso coração, como o Senhor fez nas tábuas do Sinai. Com tuas próprias mãos, grava, ó Deus, essas verdades em nossas mentes. Em nome de Cristo oramos. Amém. O movimento da confissão positiva diz o seguinte: você tem palavras, você usa palavras, e a sua palavra, as suas confissões têm poder. Essa doutrina começa com William Cannon, mas ela ganha proporções com um teólogo da prosperidade
se é que eu posso chamá-lo de teólogo, Kenneth Hagin, que é muito divulgado. Tem muitos livros de Kenneth Hagin divulgados por aí. Um dos maiores falsos profetas dos últimos tempos, diga-se de passagem, já falecido. O que é a doutrina da confissão positiva? Hagin disse que foi 3 vezes ao inferno, e na terceira, Jesus disse a ele qual era a fórmula correta de se conseguir as coisas. Não sei por que no inferno, mas ele disse que foi assim. E ele dizia o seguinte: primeiro lugar, diga a coisa, tem aí no slide, diga a coisa, positiva ou negativamente, tudo depende do indivíduo, você tem que dizer. Segundo, faça a coisa, você já disse, agora faça. Nós fazemos, e quando fazemos, isso vai determinar a nossa vitória, disse Hagin. Terceiro, receba a coisa, a fé vai dinamizar a ação, e Deus tem que responder, porque Deus está preso a leis espirituais. Assim disse ele. Deus não está preso a nada. Deus não está preso a ninguém. Veja, receba a coisa. E Hagin vai dizer uma coisa interessante. Deus tem fé. E você precisa ter fé na fé de Deus. Complicou? Mas é isso que ele diz. A ideia da confissão positiva é que Deus é uma pessoa de fé. Porque ele disse, criando o mundo, haja e houve. Então ele tinha fé na hora que falou. Mas ele tinha fé em quem? Bugou a cabeça? Volte. Quarto passo da confissão positiva: conte a coisa. Então você tem que dizer a coisa, fazer a coisa, receber a coisa e contar a coisa. Tá certo? Dizer, fazer, receber e contar, para que outras pessoas possam crer. Deve-se usar palavras como decretar, exigir, reivindicar, declarar, determinar. Não se pode pedir se for da tua vontade, senão destrói a fé. Então Jesus estava com problemas no Getsemane, porque ele disse: Pai, se assim for tua vontade. Para a confissão positiva, tem uma diferença da palavra logos para a palavra rema. São 2 palavras no grego. A palavra logos é a palavra, é a expressão palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O termo ali é logos. No princípio era o logos. Era a palavra de ação. E a palavra rema também significa palavra. Para o movimento da confissão positiva, logos é a palavra escrita e rema é a palavra dita de Deus. Mas, meus irmãos, Deus disse alguma coisa para nós que não esteja escrito? O que Deus fala para nós que não está escrito é a iluminação daquilo que Ele revelou. Não tem mais nada que Deus diga hoje com peso de revelação, porque Ele já revelou tudo que nós precisamos como revelação. O que é isso? A sua palavra escrita para nós. O cânon fechou. E é muito comum que você ouça assim: agora você vai receber uma palavra rema de Deus. Ou seja, não está na escritura, Deus vai falar agora, fresquinho para você. Bom, isso não é verdade, porque as palavras se equivalem no texto grego. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, Pedro usa as 2 palavras de maneira linear. Fostes regenerados, versos 23 a 25. Não de semente perecível, mas imperecível pela palavra, logos de Deus, que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva, cai a sua flor, mas a palavra, rema, aí no original é rema, permanece, do Senhor permanece para sempre. Essa palavra, rema, no original, a palavra que nos foi evangelizada. Portanto, Pedro aqui não faz distinção de logos e rema. Uma não é mais poderosa que a outra. Logos e rema é Deus se comunicando com o homem. Bem, diante disso, uma das doutrinas mais proeminentes da confissão positiva é a quebra de maldição. Querido, querida, preste muita atenção nisso, porque isso vai fazer diferença na sua vida.
Teologia não é uma coisa que você ouve e fica pensando como eu vou aplicar isso. Teologia e palavra de Deus é algo que você ouve e pensa e sabe o seguinte: isso na segunda-feira já vai entrar em ação na minha vida. Eu digo segunda-feira porque é o dia que você não vai estar aqui, tá certo? Provavelmente. Na confissão positiva, você tem as maldições. Elas podem ser maldições hereditárias, elas podem ser enfermidades como maldições ou maldições proferidas por outras pessoas. Então, 3 tipos de maldições aqui, basicamente, que eles creem. A maldição que é hereditária, de pai para filho, tá certo? A maldição daquilo que é uma enfermidade. Se você está doente, você está debaixo da maldição, tem que quebrar a enfermidade. Então, o pessoal que está de cirurgia marcada aí, desmarca a cirurgia, que é encosto, a enfermidade, tem que expulsar o demônio, e aí é isso que a confissão positiva vai apregoar. Terceiro, as maldições proferidas. Alguém falou uma palavra contrária, você faz algum xamã, evoca algumas palavras, é uma forma evangélica de dizer, você bate na madeira e cancela, basicamente. Vamos começar pela maldição hereditária. Trago aqui um autor da maldição hereditária, que diz o seguinte: a palavra de Deus chama a nossa atenção principalmente para aqueles casos em que a maldição cumprida partiu de quem detinha a autoridade. Ou seja, o pai passou a maldição para o filho. Bem, diante disso, você fica assim um tanto confuso do que realmente significa Êxodo capítulo 20, verso 5, que diz: eu castigo o pecado dos pais nos filhos. Vamos juntos. Quem está dizendo isso? Quem, gente? Deus. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem é que está amaldiçoando aqui? Deus ou o diabo? Seja sincero, o que o texto diz? O texto fala de diabo? Então como é que você vai quebrar maldição expulsando o diabo, se é Deus que está pesando a mão sobre o indivíduo? Faz sentido? Vamos quebrar a maldição hereditária aqui. Vamos expulsar o demônio da família. Mas não tem demônio aqui. O que o texto está dizendo é que a mão do Senhor está pesando de alguma forma que nós vamos saber ainda. Portanto, é uma incongruência dizer que vai quebrar maldição hereditária, se é que isso fosse possível, expulsando demônio. Porque o texto não fala de demônio. O texto fala de um Deus que está castigando a maldade. Qual é a maior maldição da humanidade? Foi o diabo que lançou? Não. Foi a desobediência do homem e Deus cumprindo a sua palavra. Você pecou, agora você está debaixo da maldição do pecado. Satanás não entra nesse momento. É o justo juiz que está impetrando a sua sentença. Você não chama um meliante, um transgressor, para revogar uma lei. Quem revoga uma lei é o juiz. Compreende ou não, gente? Bem, diante disso nós precisamos saber o que significa castigar o pecado do pai nos filhos. Bem, os pregadores da confissão positiva dizem, e eu vou ler um trecho aqui, dizem assim: muitas famílias parecem estar sob uma espécie de cadeia de maldição, são marcados por certos vícios e pecados. Umas têm prostitutas, outras têm moças grávidas, na casa impera o vício do jugo. A história do filho se repete a do pai, o avô era alcoólatra, o bisavô também. Se temos consciência de maldição que se repete em nossa família, precisamos quebrar essa cadeia, desfazê-las e impedir que faça mais uma vítima. Parece fazer sentido isso aqui, mas não tem o menor sentido. Ele continua dizendo como é que quebra a maldição. Tem orientado a todo cristão, ainda que só ele na família, ou seja cristão, a se reunir com os demais familiares e fazer uma oração rejeitando todo o mal do passado e do presente em nome do Senhor Jesus. Outra maneira é aproveitar o culto para que a família toda vá ao altar da igreja e a igreja ora por ele com imposição de mãos, por ela com imposição de mãos. Caso a família não seja evangélica, família evangélica debaixo de maldição?
Ok, caso a família não seja evangélica, ou seja, é possível que a família evangélica esteja debaixo de maldição e não queira ir, o membro que é cristão pode se posicionar diante da igreja como representante de seus familiares. Tenho visto resultados maravilhosos dessa tomada de posição, pois, aspas, o que ligarmos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. Mateus 18 não é texto de quebra de maldição, é disciplina na igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não confunda alhos com bugalhos. Já ouviu isso? O pior não é confundir alhos com bugalhos, é saber o que é bugalhos. Até hoje eu não sei. Todas as coisas se resolvem na declaração espiritual, segundo eles. Aqui tem fortes indícios esotéricos. Deixa eu ler Êxodo 20, verso 5, o mandamento inteiro. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Bem, este é um mandamento que fala contra a adoração de deuses estranhos. Está claro? Não pode fazer imagens de outros deuses para se curvar diante deles. Bem, Moisés tem vários discursos no texto de Êxodo e Deuteronômio. Sobretudo, o livro de Deuteronômio é um livro de fechamento de muitos discursos do próprio Moisés, de boas lembranças, de coisas antigas que o Senhor fez. E o texto diz aqui: o Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe, Deuteronômio capítulo 5. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança. Vamos repetir isso juntos. Não foi com nossos pais. Agora eu gostaria de fazer uma ilustração visual, de maneira didática. Gostaria de uma pessoa assim mais experiente, de idade, ou de algum cabelo branco, sem ser o pastor Márcio, que é muito mais velho do que eu. Eu ia devolver essa. Gente, temos a mesma idade, mas é notável que ele está muito mais deteriorado. Eu sabia que ia ter essa oportunidade. Eu preciso de alguém com experiência, como se fosse assim, idade para ser meu pai, meu avô, tanto faz. Pode vir, querido. Pode vir. Soldado no quartel, se achegue. Pronto. Se assente aqui, por favor. Pronto. Obrigado, querido. Se assente, por favor. Obrigado. Vou chegar aos 80 com esse pique, subindo a escada desse jeito. Perceba. Imagine que eu sou aqui a geração com quem Deus está falando. Tudo bem? Esse texto aqui é para a minha geração. Aquelas cadeiras ali, aqui está a geração anterior. Aquelas cadeiras vazias ali representam a geração que virá depois de mim. Ou seja, a geração dos meus filhos, netos, bisnetos. Estão aqui. Eles existem em tese? Não. Eu sou a geração que está no Sinai, vendo os milagres de Deus, ou seja, o próprio Deus descendo através de Moisés com os 10 mandamentos. Vocês viram o Sinai fumegando, vocês viram Moisés subindo e descendo. Vocês são a geração, aqui de Deuteronômio, Moisés está falando isso, que recebeu o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Olha só o que ele diz: o Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco. Moisés está colocando na prerrogativa de geração atual, no Horebe. Não foi com os nossos pais que Deus falou. Os nossos pais não receberam os 10 mandamentos.
Eles não tinham esses mandamentos. Nós estamos recebendo os 10 mandamentos. Então, o argumento aqui de Deuteronômio capítulo 5 é: nós não somos como os nossos pais. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco. Sim, com todos nós que estamos vivos, aqui vivos. Olha só, com todos que estão vivos. Isso aqui é literal. O Senhor falou conosco no monte, face a face no meio do fogo. Ou seja, nós somos a geração que recebeu os mandamentos. Muito bem. O outro texto continua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De que maneira? Com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora olha o mandamento. Você não é como a geração dos seus pais. Você recebeu. Qual é o mandamento? Ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Agora juntos, no futuro, quando teu filho te perguntar o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, responderás a teu filho: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E o texto continua: até que chegássemos ao Sinai e o Senhor nos desse os mandamentos. O que Moisés está dizendo para o povo: vocês não receberam dos pais, vocês receberam ao vivo, a geração de vocês, e agora vocês precisam passar para os filhos. Muito bem. Amarás, disse Moisés ainda no capítulo 11 de Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus e guardarás suas normas, seus estatutos, seus preceitos e mandamentos todos os dias. Considerai hoje, agora veja, leia comigo: considerai hoje que não sois. O que ele tinha dito antes? Vocês não são como vossos pais que não viram o Sinai. Vocês não são também como os vossos filhos, que também não viram o Sinai. Eles também não estavam lá recebendo. Qual é a geração que recebeu? A de vocês. Nem o pai de vocês, nem os filhos de vocês, nem os pais nem os filhos viram o que aconteceu no Sinai. Vocês, a partir de agora, são responsáveis por passar isso. Porque Deus não vai descer novamente para dar ao vivo e a cores os mandamentos para os filhos. Portanto, considerai hoje que não sois como os vossos filhos, que não conheceram nem viram a instrução do Senhor vosso Deus, sua grandeza, sua mão forte, seu braço estendido, porque vossos olhos, literalmente, viram todas as grandes obras que o Senhor fez. Depois ele vai dizer: cuidado para que o vosso coração não se engane e vos desvies, e cultueis a outros deuses adorando-os. Qual é a preocupação de Deus através de Moisés? Moisés diz para o povo que eu não divido minha glória com ninguém, e que eu não quero Deus no páreo comigo. O meu povo é propriedade minha. E diz a esse povo o seguinte: eles não são como os pais que não receberam esse mandamento, e eles não são como os filhos. Diga a eles para eles falarem dessas coisas para os filhos. E cuidado para que o vosso coração não se engane, não vos desvie, nem vos cultueis a outros deuses. E o texto ainda diz: e as ensinareis a vossos filhos. Passe para mim. A vossos filhos, Deuteronômio 11, 19 ainda. Falando delas, juntos: sentados em casa, andando pelo caminho, ao vos deitardes, ao vos levantardes. Muito bem. Agora veja, o que o texto está dizendo? Não farás para ti imagens. E ele continua dizendo: eu castigo o pecado dos pais nos filhos. Qual seria o pecado dos pais? A negligência. Você não falou para os filhos. Moisés avisa o povo que ainda que eles não preguem para os filhos, quando os filhos se curvarem a outros deuses, eu vou castigar esses filhos.
Por causa do pecado dos pais, mas o pecado dos filhos. Qual é o pecado dos pais? A negligência de não ter dito. Qual é o pecado dos filhos? A idolatria. Compreende ou não? Eu sou um Deus zeloso. Eu estou passando esse testemunho para vocês, é para vocês falarem para as outras gerações. Porque as outras gerações, quando chegarem na vez deles de me adorarem, ou de me adorar, eles não terão escapatória do meu castigo, porque eu deixei escrito, e se vocês não ministrarem a eles, eles não aprenderão, mas ainda assim serão castigados pela minha mão. Você deve saber que inocência, que ignorância não pressupõe inocência para a lei. Pode abater de alguma maneira a pena. Por isso que existe o crime que é culposo e doloso. Não é minha área, mas penso que é por aí. Alguém que dá a outra pessoa um veneno mesmo sem saber, a outra pessoa morre. Há uma culpa nisso. Alguém que não sabia, queria matar de alguma forma, mas mata, tem culpa nisso, ainda que não haja dolo. Portanto, o que Deus está dizendo é: há um pecado que pode ser evitado, evitando antes a negligência dos pais. Diante disso, a gente precisa evocar Ezequiel capítulo 18. Porque a má interpretação de Êxodo capítulo 20, verso 5, começou a se proliferar nas outras gerações. Assim como há essa bagunça de entendimento sobre o que significa eu castigo o pecado nos pais, nos filhos, já naquele tempo havia isso. E aí começou a ter um provérbio em Israel. Qual era o provérbio? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam embotados. Olha como Deus chama a atenção do povo por causa disso em Ezequiel 18. De novo veio a palavra do Senhor a mim. Que quereis dizer quando citais este provérbio na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. O que vocês querem dizer com isso? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais se citará este provérbio em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. Agora juntos. E aquele que pecar é que morrerá. Contudo, dizeis, por que o filho não levará a culpa do pai? Vocês ainda retrucam. E se o filho proceder com retidão e justiça e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Aquele que pecar, esse morrerá. Agora juntos. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ficou claro? O que Deus está dizendo é: o pessoal está interpretando isso de maneira errada. E eu estou corrigindo. Muito bem. Diante disso, nós temos esta forma de maldição hereditária anulada em seu conceito básico. Mas um outro tipo de maldição é o tipo da enfermidade. Você já ouviu que alguém está debaixo de uma maldição porque está doente? Pouco não, né? Pouco não. Na verdade, o que o texto, ou melhor, o que a Bíblia mostra é que, de fato, algumas enfermidades são por conta de alguns pecados. Veja, olhe para cá. Algumas enfermidades são, de fato, resultado de algum pecado. Jesus disse para o homem lá do tanque de Betesda: não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Paulo vai dizer: não são poucos o que já dormem, por conta de algum tipo de pecado. Um pecado consequente, por exemplo, no físico. Alguém fumou a vida toda, se converte, mas vai ter de lutar com as consequências disso. Tudo bem? Bom,
Ainda que isso seja assim, não é, ou a enfermidade em si, não é um resultado de uma maldição. Irmãos, compreenda, de uma vez por todas, o ser humano caiu na maldição da falibilidade, da finitude, lá no Éden. Deus cria Adão e Eva para não morrerem. E quando eles pecam, eles começam ali a andar para trás no cronômetro até zerar. O pecado então gera finitude no homem, gera dores no ser humano, gera enfermidades, gera espinhos e abrolhos na natureza. E isso é condição finita de todas as pessoas justas e ímpias. Por isso enfermidade não é pecado, enfermidade é condição humana. Tudo bem? Do contrário, como disse no início, vamos dizer para o pessoal que está fazendo a faculdade de medicina para cancelar, porque o nosso médico é? Faz sentido? Bom, então fala também para o pessoal que é professor e é cristão, para deixar o professorado, porque o nosso professor é o Espírito Santo. Não faz sentido. Bem, disse ontem, e é bom recapitular, nós temos, por exemplo, por exemplo, o caso de Trófimo, que Paulo disse que deixou enfermo em Mileto o irmão Trófimo. Por que ele deixou o Trófimo enfermo? Ele não podia ter curado? E Trófimo não era irmão? Logo do superapóstolo Paulo? Por que ele escreve para Timóteo, bebe vinho? Por conta de tuas enfermidades frequentes, bebe um pouquinho. Vinho ou não, isso é uma coisa que o pastor de vocês vai resolver depois. Eu esqueci o senhor aí, muito obrigado. Obrigado, querido. Agora que eu lembrei do irmão ali. Veja, os irmãos entenderam a analogia aqui? Ok? Veja. Por que o próprio Paulo vai dizer que é um espinho na carne? Por que ele diz que é irmãos paupérrimos na Macedônia? Por que Jesus vai ao tanque de Betesda, naquela cena de horrores, naquela câmara de tragédias, e cura um, não cura todos? Compreende? Costa-Rim é o sobrinho de um dos maiores falsos profetas dos últimos tempos, um dos maiores cancros da humanidade, chamado Benny-Hinn. Seu livro mais, aspas, notável, chama-se Bom Dia, Espírito Santo. Costa-Rim andava com seu tio para cima e para baixo, pregando nessas milionárias conferências, com o seu jatinho particular, isso palavras dele, até que um dia ele foi pregar em algum lugar e deram a ele um tema: pregue sobre o tanque de Betesda. E quando ele chega diante do texto tanque de Betesda, ele não entendia porque Jesus não entrou ali e curou todo mundo. Porque o pessoal da confissão positiva diz que se você confessar positivamente, toda enfermidade vai embora. E por que Jesus não curou todo mundo ali? Ele entra numa crise, Deus começa a falar o coração dele, ele rompe com seu tio e agora está aliado a um segmento ortodoxo da teologia, sobretudo reformada, e está se preparando para pregar o verdadeiro evangelho. Queridos, há exemplos abundantes no texto bíblico que mostram e provam que enfermidade dá em gente viva e também dá em crente. E que sim, Deus é poderoso para curar o que quer. Sim, Deus tem poder para fazer o que quer, na hora que quer e do jeito que quer. Cremos nisso piamente. Mas cremos também que Deus se revela de maneira poderosa muitas vezes na enfermidade, muito acima do que na vida em perfeita saúde. Certa vez, recebi uma jovem
que estava com um sério problema de saúde. Ela disse: quando eu estiver curada, eu vou dar o meu testemunho. Eu disse: muito bem, isso é muito bom. Sempre dar testemunho é uma bênção, é ou não é? É bênção. Mas disse ela: olha, você não precisa ser curada para dar seu testemunho. Você deve ser um testemunho na dor. Como um crente passa pela enfermidade? E se Cristo não lhe curar, ele não é digno do seu testemunho? Dê o seu testemunho de que Deus é digno, ainda que na enfermidade. Se ele te curar, dê de novo. Diante disso, queridos, nós chegamos ao terceiro mote, o terceiro nível da confissão positiva no que se trata a maldições. Maldições proferidas por outros. Aquelas palavras malditas, que quando alguém fala, diz: eu repreendo, bate na madeira, faz o sinal da cruz, não é? Galinha de arruda, isso tudo está amarrado, não é? Tem crente que já se converteu, mas carrega um galinho de arruda na carteira, um elefantezinho assim virado para a porta em casa, uma ferradura, um copo d'água, alguma coisa. Essas bobajadas todas. Eu consultei um site esotérico, preste atenção nisso, um site esotérico. E fui atrás do que eles acham que é maldição e como quebra a maldição. Presta atenção, isso aqui é de um site esotérico. Mas afinal, diz o autor, o que é maldição? Isso tem no livro. O ato de amaldiçoar significa usar uma linguagem insolente de baixo calão contra alguém, blasfemar, invocar o poder divino, sobrenatural, para enviar o mal a outra pessoa, praguejar com palavras ardentes e irreverentes, trazer mal sobre alguém e afligir. E ele diz o seguinte: as pessoas deveriam ter mais cuidado com as palavras que dizem umas outras. E eu concordo com isso. E levar em conta a intenção do que foi dito e a potência da energia. Já começou a ser mais esotérico. Certas palavras são como arma letal e podem fazer estragos na vida de alguém, sem que essa pessoa saiba o motivo de suas vidas não estarem dando certo. E como quebrar a maldição? Vai depender se ela existe mesmo, qual é a origem, quem jogou e por quê. Com essas informações, fica mais fácil saber como anular o mal. Mesmo que não saiba de onde veio, se tiver certeza que ela existe, são 3 coisas que a família ou a pessoa deve fazer. Primeiro, perdoar quem proferiu. O perdão quebra qualquer energia negativa. Eu estou falando de um site esotérico. Segundo, procurar a orientação de seu sacerdote religioso e explicar o que está ocorrendo com você e seus familiares. Se ele não sabe fazer ou não acredita no seu relato, procure um religioso que acredite e pode ajudá-lo. Terceiro, faça todos os dias a oração da quebra de maldição. Faça todos os dias a oração da quebra de maldição. E o autor sugere qual é a oração da quebra de maldição. E diz assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Anjo do mal, levantamos nosso escudo da fé contra ti e te resistimos com a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus que proclama teu julgamento como falso Deus, acusador e afligidor dos filhos do Altíssimo. Anunciamos que estão destruídas todas as tuas obras em nossas vidas e na vida dos nossos familiares, companheiros, equipes e servos de ministérios. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, fazer o sinal da cruz, está entre parênteses. Nesse momento tem que fazer o sinal da cruz. Rejeitamos e quebramos todas as pragas malignas, maldições, encantamentos, rituais, poderes psíquicos, obras de feitiçarias enviadas para derrotar ou destruir nossas vidas e ministérios. Parece que eu estou dentro de um culto dito evangélico, ouvindo isso. Resistimos a todos os poderes demoníacos enviados contra nós, por quem quer que seja. Ordenamos a todos os poderes do mal que voltem imediatamente para o lugar de onde vieram. Em nome de Jesus abençoamos o que nos amaldiçoaram. Enviamos o Espírito Santo para eles, que os convença de seus pecados e os leve para a sua luz e os envolva na misericórdia de Deus vivo. Assim seja, em nome do Senhor nosso Deus Jesus Cristo. Amém. Semelhante ou não, mas isso aqui é um site esotérico. As palavras te resistimos, anunciamos, rejeitamos, quebramos, abençoamos, fazemos, estão todas elas no vocabulário da confissão positiva. Lembra que o Reagan disse: não pode dizer se for a tua vontade, senão quebra a fé. Tem que ser
ordenamos. Queridos, algumas considerações. Se esse tipo de maldição para ser quebrada precisa da nossa palavra, primeiro ponto, será que você lembraria de todas as maldições da sua vida para quebrar? Será que você não esquecer nenhuma num canto escuro da sua memória ruim? Segundo, sobre aquelas que você sabe que foram lançadas, o que fazer com elas? Como fazer para confessar os pecados que você não lembra sequer que cometeu? Você vai fazer regressão para isso? Como perdoar ou pedir perdão para tanta gente que te feriu ou foi ferida por você? Será que você sabe quem são todas essas pessoas? Como perdoar pessoas que já morreram ou pedir perdão que já morreram? Aí entra naquela situação do falso evangelho que diz agora você precisa se posicionar em oração e falar com quem já morreu pedindo ou liberando perdão. E alguns chegam a dizer o seguinte: você tem que ir no cemitério e liberar perdão ou pedir perdão para o morto. Meu querido, já foi. Você tem outro recurso que não é esse. Eu quero fechar falando dele. Bem, Tiago, fechando isso, nos mostra, porém, esse é o contraponto do evangelho, que embora todas essas informações sejam antibíblicas, Tiago nos mostra aqui que as palavras não são neutras e que nós precisamos ter muito cuidado com ela. Capítulo 3 de Tiago: todos tropeçamos em muitas coisas. Agora juntos: se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o seu corpo inteiro. E ele usa um primeiro exemplo dos cavalos. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir o corpo todo. É a parte que dirige o todo. Segundo, ele vai dar outro exemplo de uma faísca. Contamina todo o corpo e põe em chamas o curso de nossa existência, sendo, por sua vez, posta em chamas pelo inferno. E ele vai usar o navio. O pequeno leme conduz todo o navio, ou seja, a pequena parte afetando o todo, a língua afetando todo o restante. Ele ainda diz: pois todas as espécies de feras, aves, répteis, animais marinhos doma-se e tem sido domado pelo gênero humano, mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode conter, está cheio de veneno mortal. O que ele está dizendo aqui? Cuidado com o que você fala, porque você pode matar alguém com isso. A língua mata mais gente do que arma. Nós precisamos, apesar de entender que esse tipo de maldição é um tipo de maldição inventada, nós não podemos ignorar algumas coisas aqui. Primeiro lugar, sobre maldição hereditária. Embora a maldição hereditária não exista, não significa que padrões não possam ser repetidos de maneira diabólica em algumas famílias. Vou lhe dar um exemplo. Um pai bebe de cair. Esse filho está aprendendo um modelo social e ele tem tudo para repetir esse modelo. Tem ou não tem? Mas isso não é maldição hereditária. Isso é cópia de modelo. Isso é aprendizado cognitivo. E diante disso, Satanás opera para que isso sim se prolifere. Ele não está interessado em que uma família pare com o alcoolismo, pare com a prostituição. Mas essa é uma repetição de modelo. Um não crente pode dizer: não quero beber, e nem por isso ele está salvo, nem quebrou maldição nenhuma. Compreenda isso. Ele está rompendo com uma estrutura de comportamento. Segundo lugar, sobre a língua. Embora nós saibamos que a língua, ela não é isso tudo que dizem, ou seja, o único que tem poder de fazer alguma coisa pela palavra é o próprio Deus. Haja luz e houve luz. Haja isto e isto houve. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos dizer: haja banco, haja púlpito, haja água. Só Deus pode fazer do nada por sua palavra. Porém, nós não podemos ignorar ainda assim que as nossas palavras têm um fundo muito grave de influência naquilo que a gente trata. Tem gente depressiva, tem gente acabada nas emoções,
por conta de palavras atravessadas que alguém disse. Meus irmãos, Tiago vai dizer: da mesma boca procede bênção e maldição. Não deve ser assim. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, use a sua boca para o bem. Os irmãos compreendem? Use a sua boca para o que é bom. Diante disso, o que ele está lembrando? O crente não pode absolutamente mais usar a sua boca para aquilo que é mal. Você acha que fica bom um pai dizer, como eu já ouvi, uma mãe dizer para um filho: esse menino é um capeta? Você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Isso não aprende nunca. Você acha que Deus gosta disso ou o diabo gosta disso? Agora, ele vai virar um demônio só porque a mãe disse? Satanás pode tentar se aproveitar disso, sim. Mas veja, nós temos o recurso da graça de Deus. E embora tenhamos o recurso da graça de Deus, nós não podemos deixar a nossa boca falar aquilo que Deus não se agrada. Tiago vai dizer: cuidado com a boca, porque a língua é uma arma que você tem. E muitas vezes não está nem no campo espiritual, está no campo emocional, está no campo das circunstâncias. Vou lhe dar um exemplo para fechar isso. Você está na sua casa com a sua esposa, e aí aparece uma mensagem de celular assim para você, você do lado dela: também te amo. Dá problema ou não dá, gente? Me ajudem. São 3 palavras. Também te amo. 3 palavras podem destruir um casamento? Perceba que pode. Se aquilo não for bem explicado, se não houver confiança. Eu posso estar no meio de um shopping lotado e dizer assim: incêndio. Posso dizer? Sou livre para dizer. Mas sei que há consequências disso? Cuidado com aquilo que a gente diz, meus irmãos. A gente não pode presumir que vai subir no último andar de um prédio, jogar as penas do travesseiro e depois tentar recolhê-las. Isso será impossível. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós dizemos. Concluo então, queridos, como é, fechando essa palavra, que a gente quebra as maldições. E qual é a maldição maior? É aquela que foi impetrada no Éden. O próprio Deus lançou a maldição da humanidade por causa do pecado. Porém, o próprio Deus se encarregou de enviar o seu Filho para se fazer maldição por nós e quebrar a maldição que havia contra nós. Entende ou não? É por isso que Colossenses vai dizer que o triunfo de Cristo na cruz nos traz essa vitória. É dessa maneira que a gente entende que quando ele disse está consumado, as suas palavras dizem ou disseram está consumado, ele não disse estou acabado, estou liquidado. Ele estava dizendo as maldições geradas pelo pecado na humanidade, sobretudo na vida daqueles que o Senhor os tem para si, estão a partir de agora quebradas, aniquiladas e anuladas. Portanto, antes de você tentar fazer mapeamento espiritual, sair por aí tentando ver qual é que na outra vida alguém pecou, quem pecou, seu pai, sua mãe, seu tio, renda-se a Cristo, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Está aqui a quebra de todas as nossas maldições. E é claro que você vai ter que lutar muito contra o pecado. Mas isso não significa que em pecando, você está agora, ainda que perdoado por Deus, como réu do inferno. Você já foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Aplicações finais. Primeira, compreenda que o pecado é a maldição que a humanidade está afundada. Não é a maldição do seu pai, é de Adão. Por isso, é importante que isso seja compreendido, porque só Cristo, o segundo Adão, pode quebrar essa maldição.
Segunda aplicação: pare com declarações infrutíferas, tolas, idiotizadas, robotizadas, do tipo, não aceito essa doença. O Brasil é de Jesus. Essa cidade é de Jesus. E o mundo jaz no maligno, correndo solto. Aí chega em casa, tem gato de internet, gato de telefone, gato no ar-condicionado, sonega imposto, e o Brasil é de Jesus. E vamos embora. Infrutífero. Fala bobagem pelos cotovelos. Aí depois diz o Brasil de Jesus. Aí faz marcha nas ruas, dizendo a cidade de Jesus. A cidade vai ser de Jesus quando a igreja se posicionar como o povo santo, adquirido, diferente do mundo, que não tem sua esperança pela via política, mas que tem a sua esperança no eterno Deus que redime todas as coisas em si mesmo, em Cristo, e que um dia vai levar seu povo para a glória. Isso não nos exclui desse tempo aqui, absolutamente. O que eu estou dizendo é que, queridos, não são as nossas declarações que redimem as coisas, mas a declaração de Cristo está consumado, perdoa os nossos pecados, lá na cruz. Terceiro, confie na declaração de Cristo. Essa é suficiente. Qual é a declaração que ele fez na cruz? Tetelestai, está consumado. No original significa, está consumado e continuará consumado. Essa é a ideia. Como é que eu quebro a maldição da família? Como é que eu quebro a maldição da enfermidade? Como é que queridos, olhemos para a cruz e vivamos a graça de um Deus que nos absolve das maldições do pecado. Ele nos tirou do império das trevas. Estávamos no pecado. Por consequência disso, ele nos trouxe para a luz. Porém, ainda temos a antiga natureza. Nessa natureza, recebemos a nova natureza. E aqui é uma luta. Ainda que essa luta exista, não esqueça, você já foi tirado do império das trevas e não pesa mais condenação sobre sua vida.